Algarismos significativos. Vamos supor que eu queira medir o tamanho desse lápis abaixo. Aí, para isso, eu uso aí uma régua graduada em centímetros. Se você for observar aqui, olha, graduado em centímetros, eu tenho mais de 7 centímetros, não chega a 8 centímetros. Então veja bem, eu vou ter aí 7,6, 7,7, é uma dúvida, né? É acima de 7 e abaixo de 8 centímetros. Então, veja que na leitura temos que o comprimento do lápis está entre 7 e 8 centímetros. Veja também que ele está mais próximo de 8 centímetros do que de 7 centímetros. Poderíamos então imaginar algo próximo de 7,7, 7,8, 7,9 centímetros mais ou menos. Tem que ser uma estimativa aqui, não é? Porque com certeza a gente não pode responder isso. Então vamos sugerir aí um valor assim, de 7,8 centímetros. O algarismo 7 eu tenho certeza. Já esse 8 ele foi estimado pela observação e eu não tenho certeza do mesmo. Então dizemos que ele é um número duvidoso. Agora imagine que um outro observador fizesse aqui uma leitura de 7,832. De acordo com a figura, é muito fácil perceber que, dispondo de um instrumento como essa régua, a pessoa não tem condições de avaliar o comprimento do lápis com tamanha precisão. O máximo que é permitido avaliar com essa régua é o 1/10 de centímetro. Então dizemos que esse número ele tem dois algarismos significativos. 7,8, então eu vou colocar aqui como 7,8. Dois algarismos significativos. O 7 eu tenho como certeza. Já esse 8 é o algarismo duvidoso. Tá? Então eu tenho aqui, olha, 7,8, dois algarismos significativos. Observe que o algarismo duvidoso também vai ser considerado como significativo. Não tem sentido eu ter nada além desse primeiro algarismo duvidoso aqui, né? Que no caso seria o 8 aqui. Agora vamos aumentar a precisão usando uma outra régua, só que agora graduada em milímetros. Você vai observar que aumentou minha precisão aqui. Agora eu tenho aqui, ó, até aqui é 7,5, né? 7,6, 7,7. Observe aqui, ó, no olhômetro aqui, né? Que parece até que o lápis não atinge esse 7,7 aqui. Vamos colocar uma marquinha ali, ó, para olhar com maior precisão. Tá vendo? Ó, começa aqui do zero e vai aqui, ó, 7,6 alguma coisa. Ele não atinge o 7,7. Observe que na leitura anterior eu coloquei estimada aí 7,8 centímetros, né? Mas ele não chega no 7,8 e sequer no 7,7. Olha lá. Ele atinge 7,6. 7,6 eu tenho certeza. Agora, entre o 7,6 e o 7,7, eu poderia chutar aí 7,65. Vamos ver o que é falado aí. Veja que agora aumentamos a precisão para o 1/10 de centímetros, que é um milímetro. Veja que com essa precisão vemos que o lápis tem entre 7,6 e 7,7 centímetros. Então podemos falar com uma precisão já melhor, né, que o comprimento do mesmo é cerca de 7,65 centímetros. Os algarismos 7 e 6 eu tenho certeza. Já o algarismo 5 foi estimado e não temos certeza do mesmo. Então esse algarismo 5 é o algarismo duvidoso. Dizemos que esse número tem 3 algarismos significativos. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, 7,65. Né? São 3 algarismos significativos. Algarismos significativos em uma medida são aqueles que sabemos estarem corretos e mais um, e apenas um, avaliado como duvidoso. Se convertermos essa medida para quilômetro, teremos 0,0000765 quilômetros,
ou 7,65 vezes 10 a menos 5 quilômetros. Bom, para passarmos centímetro para quilômetro, né, nós temos que dividir aí por 100 mil, né? Centímetro para metro nós dividimos por 100 e de metro para quilômetro nós dividimos por 1000. Então, no total, estaremos dividindo aí por 100 mil. Bom, se você tiver dúvida aí nessas transformações, tá? Esse conteúdo ele está aí na primeira aula do sistema métrico decimal, anexo no apêndice também. Tá? Esse conteúdo ele é muito importante para o desenvolvimento da física. Então você pode ver no apêndice aí, em anexo, tá? Sistema métrico decimal. Então nesse caso aqui, não, olha, 7,65 vezes 10 a menos 5 quilômetros. Observa-se que o número de algarismos significativos não alterou. Zeros à esquerda do primeiro algarismo diferente de zero não conta como algarismo significativo, tá? Se eu tivesse dado esse número aqui, olha, você ia falar 3 algarismos significativos. Esse zero à esquerda do primeiro, o primeiro número diferente de zero é o primeiro algarismo significativo, tá? Então zeros à esquerda dele não conta. Vamos então às operações com algarismos significativos. Primeiro vamos à adição e subtração. Vamos supor que eu queira somar 4,32, né, que é um número com 3 algarismos significativos, com 5,1, que nós temos aí 2 algarismos significativos. Bom, fazendo essa conta, olha, eu vou ter aqui, ó, 2 mais 0, 2, né? 3 e 1, 4. 4 e 5, 9. Olha bem, quando eu somo 3 com 1 aqui, eu estou somando um número que eu tenho certeza com um número duvidoso. Ou seja, o resultado vai ser duvidoso. O 2 já era duvidoso, né? 2 com 0 ficou um 2 duvidoso aqui. E aquilo que eu falei, né? Não tem sentido, depois do primeiro duvidoso, você ter outro algarismo duvidoso. Então o nosso resultado ele vai terminar aqui no 4. Ou seja, nós teremos aqui 2 algarismos significativos. Ou seja, a resposta será 9,4. Bom, e esse 2 aqui? Você vai estar jogando ele fora. Tá? Então, esse primeiro algarismo que você está jogando fora, você pode aproveitar ele para fazer um arredondamento se houver aqui. Tá? Então, a regra vai falar o seguinte: se esse primeiro algarismo que você joga fora for 5 ou maior do que 5, você vai somar 1 a esse primeiro algarismo duvidoso aqui. Ou seja, aí seria 9,5. Como 2 é menor do que 5, então você vai repetir. 9,4 vai ser a nossa resposta. Tá? Então nós temos aí, ó, a resposta será 9,4. Após o primeiro algarismo duvidoso, não tem sentido ter outro algarismo duvidoso, né? Tá? Então esse aqui você dispensou ele. Vamos fazer uma diferença. Olha, 7,659. Olha, eu tenho aqui 4 algarismos significativos, onde um 9 vai ser o duvidoso, né? E aqui, menos 3,23. Eu tenho 3 algarismos significativos, onde o 3 vai ser um número duvidoso. Então, quando você faz aqui, né, vamos representar o duvidoso ali como de vermelhinho, tá? Quando você faz 9 menos 0, 9 já é duvidoso, né? Menos 0 aqui, então vai dar 9, é duvidoso. 5 menos 3, 2. Como 5 você tem certeza, mas 3 é duvidoso, então aqui nós teremos um algarismo duvidoso. Tá? 5 menos 3, 2. 6 menos 2. O 6 eu tenho certeza e o 2 também. Então 6 menos 2, 4. 7 menos 3, 4. Então eu tenho 4,429. Tá vendo? Não tem sentido eu ter um algarismo depois do primeiro duvidoso, que vai ser esse número 2 aqui. Ok? Então, como o 9, que é o primeiro que eu estou jogando fora aqui, né? O primeiro algarismo depois do primeiro duvidoso. Olha, eu vou estar jogando 9 fora. Como 9 é maior do que 5, eu vou aproveitar então e vou somar 1 nesse duvidoso aqui. Ó. Já é duvidoso mesmo. Tá? Como está mais próximo do 3 aqui, né? Quer dizer, aqui é 2, 9. Então você vai somar 1 aqui e some com esse algarismo aqui, 9. Então nós teremos como resposta 4,4.
4,43. 4,43. É feito um arredondamento do número duvidoso para cima, caso o primeiro número abandonado for maior ou igual a 5. Na adição e subtração com algarismos significativos, o resultado deve conter um número de casas decimais igual ao da parcela com menos casas decimais. Então, olha, eu tinha aqui no primeiro 2 casas decimais e aqui uma casa decimal. Então a resposta na soma vai ter uma casa decimal. O resultado deve conter um número de casas decimais igual ao da parcela com menos casas decimais. Tá? Menos casas decimais é essa aqui, uma casa apenas. Observe que aqui eu tenho 3 casas decimais e aqui 2 casas decimais. Então a resposta, eu terei 2 casas decimais aqui para a resposta. Tá? Que é a parcela que tem menos número de casas decimais. Aqui são 2 casas decimais apenas. Vamos agora à multiplicação e divisão. Ao efetuarmos uma multiplicação ou uma divisão com algarismos significativos, devemos apresentar o resultado com um número de algarismos significativos igual ao fator que possui um menor número de algarismos significativos, podendo acrescentar até um algarismo a mais quando a parte inteira do resultado ganha um algarismo a mais. Para o arredondamento do último número, usamos o mesmo método anterior da adição e subtração. Vamos entender isso que eu escrevo aqui. Olha, vamos supor que eu tenha 7,232. Eu quero multiplicar com 4,2. Olha, o primeiro eu tenho aqui 4 algarismos significativos, onde que o 2 é o duvidoso. Eu estou multiplicando por 4,2, né? 2 algarismos significativos, onde que o 2 aqui é o algarismo duvidoso. Quando eu faço esse produto, olha, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Eu vou ter aí, olha, 14.464. Aí você vai, 4 vezes 2, 8, né? Vamos pegar aqui, ó, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, 4 vezes 7, 28. E aí, então, você faz a soma colocando a vírgula aí, né, depois da quarta casa. Né? Você conta quantas casas tem depois da vírgula aqui, ó, 4 casas. Então, a resposta vai ser 30,3744. Então, o que eu falo aqui? Que você tem que colocar como resultado o número de casas do menor número do significativo que tenha esse menor número de casas. Né? No caso aqui, 4,2, que tem apenas 2 casas significativas. Então, minha resposta seria 30. Mas você vê, o 30 aqui, ó, é devido ao 7 vezes 4, já 28, né? Você ganhou uma casa aqui, porque 7 aqui era uma casa, 4 era uma casa, virou 30 inteiros. Tá vendo aqui, na hora que você faz o produto? Então, aqui você ganhou uma casa a mais. Então, é interessante você acrescentar mais um algarismo aqui. Tá? Porque se fosse a resposta com 2 algarismos significativos, olha, seria 30. Tá? Então a gente pode acrescentar aqui, ó, o 3 também, é uma casa a mais. Tá? Veja o que eu falo aqui. Ó. O resultado com um número de algarismos significativos igual ao fator que possui menor número de algarismos significativos, podendo acrescentar até um algarismo a mais quando a parte inteira do resultado ganha um algarismo a mais. Quer dizer, essa parte inteira aqui, ó, tá, ganhou um algarismo a mais, virou 30. Tá? Então eu posso acrescentar mais um número aqui depois. Tá? Então a resposta aqui seria 30,3. Só que aí vem aquele caso, né? A partir do 7 você está jogando fora. 7 não é maior do que 5? Então esse 3 aqui você arredonda para 4. Então a nossa resposta vai ser 30,4. Veja que estou multiplicando um número com 4 algarismos significativos por outro com 2 algarismos significativos. Se o resultado fosse contar com apenas 2 algarismos significativos, deveríamos ter como resposta 30. Como na regra diz que podemos acrescentar até um algarismo a mais, então a primeira casa após a vírgula é quem será um número duvidoso, aumentando a precisão do resultado.
Então vamos a uma divisão agora. Olha, 30,374 dividido por 4,2. Então eu tenho aqui 5 algarismos significativos dividido por 2 algarismos significativos. Tá? Bom, como você faz a divisão? Né? Normalmente a gente tira uma vírgula, multiplica o numerador e o denominador por 10, aí nós passamos a ter 303,74 dividido por 42. Vamos começar a fazer a conta aqui, olha. Dividido por 42, então eu vou baixar o 30 aqui, né? Não, aliás, o 303. 30 por 42 fica menor ali. Então você tem 303 dividido por 42. Olha, então a gente baixa ali, vai dar 7. 7 vezes 2, 14 para 23, 9. 7, vão 2, né? 7 vezes 4, 28 e 2, 30. Para 30, nada. Depois da vírgula aqui, então, eu vou baixar o 7, nós vamos ter que colocar uma vírgula aqui, né? Então, baixando o 7 aqui, vai dar 97. 97 dividido por 42 vai dar 2. Aí coloca-se a vírgula, né? Porque nós já estamos trabalhando na vírgula ali. Então, eu terei 2 vezes 2, 4, para 7, 3. 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Baixo 4, então nós teremos agora 134 dividido por 42, vai dar 3. 3 vezes 2, 6, para 14, 8. Vai 1, né? 3 vezes 4, 12 e 1, 13, para 13, nada. Então está aí o resultado, 7,23. Mas vamos à regra. Na multiplicação e na divisão, né, a mesma coisa ali. Então, como eu tinha aqui 5 algarismos significativos e aqui 2 algarismos significativos, você vai pegar o de menor número de algarismos significativos, que são 2. Então, minha resposta aqui é apenas 2 algarismos significativos, 7,2. Nós vamos jogar fora o 3. Como 3 é menor do que 5, então a resposta será 7,2. Então a resposta será 7,2. Como sei que a resposta pode ser com apenas 2 algarismos significativos, eu poderia ter desenvolvido até o terceiro algarismo significativo, que foi o que eu fiz aqui, né? Apenas para verificar se haveria ou não arredondamento da segunda casa. Entendeu? Tá? Quer dizer, eu poderia até ter parado aqui no 7,2, mas é interessante você seguir uma casa a mais para você saber se vai ter arredondamento aqui ou não, né? Tá? No caso aqui não houve arredondamento. Então é importante ressaltar que nem sempre nos preocupamos com essas regras na hora da resolução dos problemas. Mas no enunciado do problema, o autor pode sugerir que você use algarismos significativos ou dar dicas, como, por exemplo, a massa de um corpo vale 2 quilos. Olha como ele representou 2 quilos aí, 2,00. Quer dizer, ele está mostrando aí, né, por que ele colocou esse 00 aí? Isso aí é 2 quilos. É porque ele está querendo 3 algarismos significativos. Veja que nesse enunciado ele sugere 3 algarismos significativos. Então, neste caso, você deverá trabalhar utilizando as regras vistas nessa aula aí. Ok? Vamos ver como é que a gente pode trabalhar aí nos exercícios de aprendizagem. Se eu fosse você agora, né, cada exercício que surgisse aí, você dava uma pausa e tentava desenvolver para ver se entendeu bem, né, o conteúdo. Depois você vê a solução. Então vamos para o primeiro. As medidas indicadas abaixo estão representadas corretamente em algarismos significativos. Escreva os mesmos em notação científica e destaque o algarismo duvidoso. Olha aquela ideia, hein? Se você não sabe trabalhar com notação científica, tem um capítulo no apêndice de notação científica. Ok? Então nós temos aqui, letra A. Vamos representar primeiro esse número em notação científica. Olha, você vai colocar a vírgula depois da primeira casa significativa aqui, né? Então eu teria que dividir esse número por 1000. Então você vai compensar vezes 10 elevado a 3. Vai ser 1,027 vezes 10 elevado a
3, ok? E o algarismo duvidoso representei aqui por 7 vermelho, né? Você poderia grifar esse último número aí, que é o algarismo duvidoso. 897,3 metros. Então, olha só, vou colocar a vírgula depois da primeira casa aqui, né? Significativo aqui, que vai ser o 8. Então vai dar 8,973. Ou seja, para isso eu vou estar dividindo o número por 100. Então eu vou compensar e multiplicar por 10 a 2, né? Multiplicar por 100. E o 3 vai ser o algarismo duvidoso aí. 0,02. Olha que o primeiro algarismo significativo aqui não é o 2, né? Então, para escrever esse número aí, eu vou colocar 2. Olha, eu teria que multiplicar por 100 para virar 2. Então, eu vou estar dividindo o número por 100. Então, será 2 vezes 10 a menos 2, tá? É como se eu estivesse dividindo por 100 aqui. Note que eu coloquei 2 por quê? Aqui eu tinha apenas um algarismo significativo. Tá? Se eu colocar 2,0, eu vou ter dois algarismos significativos. Tá? Então é apenas um algarismo significativo. Você coloca apenas 2 vezes 10 a menos 2. Tá? 0,0421. Olha, a vírgula vai ter que andar duas casas aqui, ou seja, eu vou ter que multiplicar o número por 100. Então, depois eu vou dividir por 100, vai ficar 10 a menos 2, igual esse de cima aqui, né? Vai ficar 4,21 vezes 10 a menos 2, onde o 1 é o algarismo duvidoso. 10 a menos 5 aqui, olha, eu vou andar com a vírgula aqui 1, 2, 3 casas para a esquerda. Tá? Então o número é como se eu estivesse dividindo por 1000, então eu vou ter que multiplicar por 1000 aqui, né? Vou ter que somar 3 aqui. Então vai ficar menos 2, né? 6,527 vezes 10 a menos 2, onde o 7 é o algarismo duvidoso. Vamos a outra aí, olha. Efetue as operações envolvendo algarismos significativos. 1,57 mais 0,3714. Né? Lembra aí que são os decimais que a gente conta agora. Né? Então, para fazer essa soma aí, olha só. Aqui, ó, 4, 1 aqui, né? 7 com 7, 14, vai 1, 6, 9 e 1 aqui. Tá? Então o resultado aí vai dar 1,9. Observe que se o 7 aqui era duvidoso, então esse algarismo já é duvidoso. 1, 4 aqui. Não tem sentido ter nada após o primeiro duvidoso. Né? Ou se você for seguir a regra, qual é o menor número de algarismos decimais aqui, né? Seria esse 57, que tem apenas 2 decimais. Aqui eu tenho 4 decimais. Tá? Então você vai pegar como resposta apenas 2 decimais. Esse 1 aqui serve apenas para arredondamento. Né? Tá? Se fosse um número 5 ou maior do que 5, aqui no lugar do 4 você colocaria 5. Tá? Então a resposta vai ser 1,94. 3,20 vezes 1,6, vamos fazer o produto. 3,20 vezes 1,6, você fazendo o produto aí, vai dar 5,120. Qual é a regra? Né? Você vai pegar o número de casas do menor número de casas do algarismo significativos. Né? Então você tem aqui 3 casas significativas, aqui 2 casas significativas. Então a minha resposta pode ter 2 casas significativas. Como o produto aqui na parte inteira era uma casa e uma casa, não alterou, continua uma casa aqui. Tá? Então vamos dar a resposta com 2 casas significativas, vai dar 5,1. Esse 2 aqui que você vai jogar fora serviria para o arredondamento, que no caso aqui não vai ter. Né? Se fosse um algarismo 5 ou maior do que 5, a resposta seria 5,2. Então, como resposta, 5,1. Tá? Eu representei aqui, né, os duvidosos, né, que você estaria jogando fora aqui. Tá? Não tem sentido ter nada depois do primeiro duvidoso. 5,1 é a resposta. 3. A medição do comprimento de um lápis foi realizada por um aluno usando uma régua graduada em milímetros. Das alternativas apresentadas, aquela que melhor expressa corretamente a medida obtida é... Bom, vamos lá, a resposta é em milímetros. Tá? Então imagina uma régua em milímetros.
Entre 1 milímetro e outro, você pode estimar ali uma aproximação. Tá? Então você tem aqui, ó, 15 centímetros. Olha, não é, porque o centímetro você tem ainda a precisão do milímetro. Se fosse 15,0 centímetros, você já estaria tendo uma precisão mais próxima do milímetro. Tá? Só que entre 1 milímetro e o outro, né, ainda vai ter um duvidoso aí, vai ser o 10º do milímetro. Você poderia ir até o 10º de milímetro. Tá? Que seria essa resposta letra C aqui. Olha só, você tem que, ó, centímetro, milímetro, 10º de milímetro. Tá? Então essa resposta aqui, olha, já é mais correta aqui com relação ao centímetro. Né? Vamos ver a outra aqui, ó, 150 milímetros. Olha, aqui é 1 milímetro, está preciso. Entre 1 milímetro e o outro você poderia ter um duvidoso. Então você poderia ter aqui, ó, 0,0 ainda. Tá? 15 centímetros aqui, eu estou indo até 1 milímetro apenas. Cadê o 10º do milímetro, que é o duvidoso? Aqui eu não estou representando ele. Aqui, ó, 150 milímetros, eu estou representando 10º de milímetro e 100º de milímetro. Ou 100º de milímetro já seria exagero. Você pode ir até o 10º de milímetro, né? Porque entre 1 milímetro e outro você poderia estimar uma posição ali, que seria o 10º de milímetro. Então a resposta correta aqui será a letra C. Na imagem da propaganda ao lado, o velocímetro, aliás abaixo, né, o velocímetro do veículo está marcando em quilômetro por hora a velocidade de, bom, você vê aqui, ó, 120, 130, 140. Tá? Ele está marcando de 10 em 10 quilômetros, mas entre um e outro aqui você pode fazer uma estimativa. Tá? Ou seja, você poderia ter 131, 132, 135, né? Então é 130 alguma coisa. Tá? É uma estimativa aqui. 120 não, né? Está muito baixo. 125 também não, porque está entre 130 e 140. 130 exatos não é. Está entre um e o outro. 137 é uma resposta boa, né? Porque não chega a 140. Resposta correta, letra D de dado. Ok? Então acaba a aula por aí, tá? Tô deixando aí exercício anexo, né? É uma lista de exercício anexo para você desenvolver e ver se entendeu bem o conteúdo aí. Ok? Até a próxima aula.